com grande satisfação que temos a honra de contar com a presença do ilustre professor Dr. Harry Westphal Jr. Muito obrigada por compartilhar este tempo conosco. Iremos fazer uma breve apresentação do professor Harry. O Dr. Westphal obteve seu doutorado em Física pela prestigiada Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, em 1998, antes de embarcar em uma jornada internacional. Realizou pós-doutorado na renomada Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign, seguido por outro período de pós-doutorado no Ames Laboratory do Departamento de Energia dos Estados Unidos, em 2000 e 2001. Entre os anos de 2013 e 2019, ocupou a posição de diretor científico do Laboratório Nacional de Luz Síncroton, onde liderou importantes iniciativas de pesquisa e desenvolvimento científico. Atualmente, o Dr. Westphal ocupa o cargo de diretor do Laboratório Nacional de Luz Síncroton, consolidando seu compromisso de longa data com a excelência científica e a inovação tecnológica no Brasil. Além disso, ele é o coordenador do projeto e da construção das linhas de luz dos Sirius. As áreas de atuação científica do Dr. Westphal abrangem a física da matéria condensada, com foco especial no uso da radiação síncrotron para o estudo de materiais, incluindo polímeros e materiais magnéticos, estendendo-se ao desenvolvimento de instrumentação para a luz síncrotron. Realizada a apresentação, conferimos a palavra ao professor Harry. Muito obrigado pela apresentação tão legal. É um prazer estar com vocês. Eu entendo que agora é minha vez de falar, é isso? Posso? Ok. Tá, muito obrigado, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu tenho uma apresentação relativamente curta para fazer para vocês, contando um pouco sobre o que é luz síncrotron e o que se faz aqui no Sirius, muito embora eu acredito que muitos de vocês já saibam. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Muito bem, eu vou começar falando para vocês sobre a luz síncrotron, né? A gente pensa na luz síncrotron como sendo um dos grandes feitos tecnológicos da humanidade, mas imaginem vocês, no ano de 1054, no litoral de São Paulo, olhando para o céu, né? Uma parte vocês veem a Lua, né? Deixa eu botar. A Lua, Sirius, estrela Sirius, né? Que foi da onde tiramos o nome do acelerador, né? Está aqui. E nessa madrugada, de repente, aparece um novo objeto no céu, o cosmos, e algo assustador, né? Ao mesmo tempo que é maravilhoso. Essa foi o evento da nebulosa de Caranguejo, né? Então, foi o evento que criou a nebulosa de Caranguejo, uma supernova, né? E foi, de fato, a primeira relato de observação de luz síncrotron da humanidade, né? Então, esse aqui é um relato, isso aqui, para todos vocês que já sabem mandarim, né? Então, é um texto em mandarim, onde os astrônomos chineses, então, fazem um relato dessa observação, e essa observação também foi documentada não só pelos astrônomos chineses, mas em vários lugares do mundo, em diferentes pinturas, né? Como sendo, então, e hoje a gente sabe que é o primeiro relato, de fato, documentação da humanidade da luz síncrotron. Eu vou explicar o porquê, mas basicamente, nesse evento, nessa supernova, foram ejetadas partículas carregadas em altas velocidades e campos magnéticos muito intensos, e daí a luz síncrotron aparece, e o que se observou aqui no nosso planeta, então, foi a luz síncrotron. Esse evento, essa nebulosa, esse evento ficou visível no céu, inclusive de dia, por alguns dias, né? E por muito tempo. E hoje, talvez, um dos mais objetos estudados, objetos cósmicos, né? Bom, passamos para 24 de abril de 1947, né? Quase 900 anos depois, primeira observação da luz síncrotron em laboratório. Então, agora aqui, a humanidade, ao longo desse período, não só aprendeu, entendeu o que é a luz síncrotron, de onde ela vem, mas aprendeu a criar aceleradores, acelerar partículas carregadas de forma artificial e, com isso, gerar luz síncrotron no laboratório, né? Esse
esse também é a primeira documentação aqui do luz síncrotron em um laboratório, o laboratório da GE, na laboratório de pesquisa da GE nos Estados Unidos, em 1947. E, bom, nos tempos atuais, dessas máquinas evoluíram muito e hoje chegaram ao que a gente chama de síncrotrons de quarta geração, as fontes do síncrotron de quarta geração, né? E quase 90 anos depois, né? Não, quase 80 anos depois, nós temos o Sirius, né? Que é, junto com os outros aceleradores, fontes do síncrotron de quarta geração, são o ápice dessa tecnologia, né? Então, o que eu vou falar para vocês é um pouco sobre isso. Eu vou começar falando sobre luz síncrotron, e para aqueles que tiverem mais interesse, eu escrevi um artigo que foi publicado esse mês na revista Ciência Hoje, onde uma boa parte do que eu vou conversar aqui com vocês está escrito, né? Essa descrição do que é luz síncrotron é um artigo bem não técnico, de uma forma mais poética sobre o que é luz síncrotron e quais seus usos, né? Bom, primeiro, antes de mais nada, né? Para quem não conhece esse canal, inclusive do YouTube, né? O True Blue One Brown é um canal excelente, vocês provavelmente todos conhecem, mas eu vou roubar aqui do True Blue One Brown uma animação que nos mostra como que partículas carregadas emitem radiação eletromagnética. Então, toda partícula carregada, ela tem um campo elétrico em força. Partículas carregadas, elas se atraem ou se repelem dependendo da diferença entre os sinais de suas cargas, né? Entre produtos, se seus cargas são iguais, elas se repelem, se elas são opostas, elas se atraem. E essa força de repulsão-atração, a gente pode simbolizá-la através de campos, né? Esses campos, um campo elétrico. Para que os que lembram campo elétrico de uma carga, ele cai com o inverso do quadrado da distância que separa essa carga ao ponto onde você está vendo o campo elétrico, ou, de forma equivalente, a força de repulsão entre duas cargas positivas cai com o inverso do quadrado da distância que as separa. Bom, eu posso imaginar, tirando essa carga, a segunda carga positiva, que existe agora um campo elétrico gerado por uma delas, que é onde qualquer outra carga, seja positiva ou negativa, vai sentir a ação dessa força, tá? Bom, se eu agora começo a mexer com essa carga, né, além desse campo elétrico constante, que se cai com o quadrado da velocidade, da distância entre as partículas, existe uma outra componente, que a gente chama de componente radiante, né, que é campo elétrico, à medida que a partícula se movimenta, né, de acordo com as equações de Maxwell, né, o campo elétrico ele vai acompanhar, de certa forma, essa movimentação da partícula, mas ele vai se propagar com uma velocidade finita, que é a velocidade da luz, né? Esse campo radiante, que a gente diz a partícula, né, ele cai com o inverso da distância, e não mais com o quadrado da distância. E ele é diretamente proporcional à aceleração transversal ao ponto que está se observando. E isso é conhecido como luz, né? Então, a radiação eletromagnética ela pode ser gerada através da oscilação ou movimentação, qualquer tipo de aceleração que se faça numa carga. Bom, radiação eletromagnética ela se apresenta de várias formas para nós, né? Então, de acordo com o comprimento de onda ou a frequência da radiação eletromagnética, ela pode ser gerada e ela interage com a matéria de formas diferentes. Então, comprimentos de onda muito grandes, né? Ou seja, radiação, quando esse comprimento que eu mostrei para vocês, né? O período em que ela oscila no espaço, ele é da ordem de muitos metros, né? Então, essas ondas são ondas de rádio, pode chegar a quilômetros. Quando ela chega na faixa de ondas de milímetros, né, então o seu forno de micro-ondas ou o seu celular são grandes emissores de micro-ondas. O seu corpo é um emissor de infravermelho, que já é um comprimento de onda bem menor e uma frequência de oscilação maior. Os dois são inversos um do outro, sempre. A luz visível já tem uma frequência mais alta e um comprimento de onda menor. Comprimento de onda na faixa de 400 a 700 nanômetros, a grosso modo. E a luz ultravioleta, que a gente diz, é bem menos do que isso. Já estamos nas poucas centenas de nanômetros. Raios X, nós estamos falando já de comprimentos de onda comprimento da ordem da separação entre átomos. E os raios gama, né, muito menor que isso. Bom, ocorre que a radiação eletromagnética é a melhor forma de a gente observar a natureza, seja pelo nosso sistema visual, seja pelos telescópios que a gente constrói, seja pelos microscópios que a gente constrói, né? É a nossa interação direta com a realidade que nos cerca, né? Mas para cada comprimento de onda existe um limite de quão finos detalhes do que eu vou observar eu consigo chegar. E ele é dado pelo comprimento de onda da radiação, certo? Então,
Se eu quiser observar um detalhe muito fino da matéria, como a distância entre átomos, eu preciso usar um comprimento de onda que seja equivalente à distância entre os átomos, ou dessa mesma ordem. Ou então eu não vou conseguir resolver esses dois pontos espaciais. Esse é o chamado limite de difração, né? Então, o comprimento de onda de raio-x é da ordem de Angstrom, separação entre átomos. No comprimento de onda visível, que é da ordem de centenas de nanômetros, eu consigo ver uma célula, mas eu não consigo entrar em detalhes e com luz visível enxergar as proteínas dentro de uma célula, a menos que eu utilize outras formas de excitação e fluorescência, mas não vem ao caso, né? Ou seja, se eu usar ondas de rádio, eu vou conseguir ver muito pouco, né, a respeito de uma microscopia, né? Digamos que eu quisesse fazer uma foto de uma pessoa. Essa é a foto de uma pessoa feita com luz visível, que vocês viriam com o celular de vocês, né? Se eu pegasse essa mesma foto e tentasse fazê-la com radiofrequência, ondas de rádio, né, essa seria a resolução da foto. O comprimento de onda é muito maior, então a resolução de onda, a resolução da foto fica horrível, né? E o tipo de foto também revela a forma como as formas como essa radiação interage com a matéria. Se eu reduzir o comprimento de onda para a faixa de microondas, agora eu já tenho uma radiação em faixa de milímetros, eu consigo ver detalhes da pessoa, né? E consigo ver através da pessoa, dependendo também do comprimento das microondas. Quando eu vou para a faixa de infravermelho, eu já consigo ver outros detalhes, né? Até que quando eu passo para ultravioleta, né, eu tenho uma reflexão, obviamente as cores aqui não são cores reais, são uma tabela de cores, né? As cores do espectro visível, foi quando eu comecei, né? E cor não é uma propriedade nem da matéria e nem da radiação, é uma sensação do nosso cérebro. Quando eu vou para a faixa de raio-x, né, eu estou usando uma cor, uma frequência muito mais alta e eu enxergo através dos materiais. Então, são diversos aspectos que você vê da natureza, radiação eletromagnética sempre, mas com diferentes comprimentos de onda. O que a gente nota é que são diferentes resoluções, quanto menor o comprimento de onda, melhor a resolução, e a interação da radiação à matéria dita como que vai ser o contraste dessa imagem, né? Bom, ocorre que os síncrotrons são ferramentas muito interessantes porque elas são lâmpadas universais que produzem radiação eletromagnética numa faixa ampla do espectro eletromagnético, né? E como que a gente faz isso? Com síncrotrons você utiliza partículas com velocidade muito alta, que são defletidas por campos magnéticos, né? E através dessa combinação de campos magnéticos e velocidades altas tem força de Lorentz. Então, o que acontece? A partícula, se ela tem uma velocidade muito inferior à velocidade da luz, que é cerca de 300 mil quilômetros por segundo, né? Ela vai fazer uma trajetória curvada aqui pela força de Lorentz, e vai emitir a radiação de uma forma quase isotrópica, quase em todas as direções. Não é exatamente isotrópica, como vocês viram naquela animação que eu mostrei, ela é maior na direção perpendicular à observação, né? Longitudinalmente a observação, estão olhando daqui de cima, essa intensidade cai a zero, inclusive. Mas aqui nessas direções de observação, né, transversais, ela é máxima. Ocorre que quando a velocidade dessa partícula chega próxima à velocidade da luz, essa emissão ocorre de uma forma muito colimada, em um cone. Então, a radiação é emitida de uma forma concentrada. E essa é a radiação síncrotron, tá? Então, a radiação emitida por partículas relativísticas, ou seja, partículas com velocidade carregadas com velocidade próximas à da luz, né, quando elas são desviadas da sua trajetória. Então, naquele evento da supernova, né, as partículas relativísticas foram emitidas pelo evento, e os campos magnéticos intensos desviam as trajetórias, e em cada faixa do espectro eletromagnético, né, diferente, infravermelho, onda de rádio, visível, ultravioleta, raios-x, raios gama, você vê um aspecto diferente do mesmo objeto, tá? Mas aqui nós não vamos falar sobre astronomia, até porque eu não entendo quase nada sobre isso. Nós vamos falar sobre síncrotrons e aceleradores síncrotrons. Bom, acelerador síncrotron é um tipo de acelerador, né? Então, o LHC, famoso LHC lá no CERN, que é né, mais alta energia que a gente consegue chegar em aceleradores, o maior acelerador, ele é um tipo de síncrotron, né? E só que ele trabalha numa faixa de tipos de hipótese que se vai se testar para a matéria em comprimentos muito menores do que o que a gente trabalha aqui. Mas, no fundo, eles fazem coisas semelhantes, que é o quê? A gente testar hipóteses sobre a natureza da matéria. Então, quando a gente fala na natureza da matéria, de forma bem simplista, a gente sabe que são formadas de moléculas, átomos, elétrons e núcleo nos átomos. Esse núcleo é formado por prótons e nêutrons, que são, por sua vez, formados por quarks e gluons e etc.
a gente vai caindo muito nas escalas de comprimento aqui, e os colisores, como o LHC, eles são principalmente usados para a gente testar essas escalas menores da matéria, né? Então, através da colisão entre partículas, essa pirotecnia que gera de várias outras partículas, é através dela que a gente testa modelos sobre como se organiza a matéria nessa escala tão pequena, né? Subnuclear. Nos síncrotrons, nos anéis de armazenamento, ou nas fontes de síncrotron, a gente lida normalmente com essas outras escalas, mas também com aceleradores. Só que os nossos aceleradores nós não usamos para colisão, a gente usa para ele emitir esses fótons. Então, eles são desviados, esses fótons, as partículas de luz, chegam em equipamentos especiais que monocromatizam, ou seja, condicionam a radiação em uma certa energia, ela interage com os materiais e dali, dessa interação, a gente revela a estrutura dos materiais. Tá? São cerca de 30 e poucos síncrotrons no mundo hoje em operação, né? Não síncrotrons em geral, tem muito mais, mas laboratórios de síncrotron que funcionam como esse que eu acabei de descrever, que é o nosso, são poucos, né? Cerca de 30. O Brasil é o único da América Latina. No hemisfério sul só tem dois, que é o Sirius e o síncrotron australiano, né? E, como vocês vão ver, de última geração, só temos 3 hoje em operação e mais 2 que estão entrando em operação esse ano. Tá? Bom, mas o que diferencia as gerações de síncrotron, né? E por que o Sirius ele se destaca dentre as novas gerações de síncrotron? Né? Bom, como vocês viram naquela imagem que eu mostrei da radiação eletromagnética, né? A gente normalmente, para detectar o que acontece da interação da radiação com a matéria, a gente pode detectar como a radiação é absorvida pela matéria, como ela é espalhada pela matéria, né? Como efeitos secundários acontecem, como a amplitude da radiação modifica, como a frequência, às vezes, da radiação se modifica, né? Mas tem uma coisa que nos dá muita informação, é como a fase da radiação, frente de onda, se modifica sutilmente, às vezes quase sem interagir muito com a matéria. Essa frente de onda é basicamente a onda se propagando, né? Imagine vocês numa praia, vendo ondas bem formadas, né? Eu gosto de surfar, adoro surfar, e aqui nessa praia, né, você está vendo ondas, e para que os surfistas consigam fazer alguma coisa nessas ondas, se divertir aqui, elas têm que ter uma coerência, né? Então, elas têm uma frente de onda bem definida. Uma praia desse tipo já é bem mais difícil de fazer qualquer coisa, né? É através de uma alta coerência transversal em relação a uma baixa coerência transversal, ou seja, uma frente de onda bem definida, que os síncrotrons de quarta geração se diferenciam. Tá? Bom, isso se dá por quê? Porque toda vez que a gente acelera as partículas no acelerador de partículas, você não acelera um elétron. No caso do LHC, por exemplo, você acelera um feixe de prótons para gerar colisão. No caso do Sirius, a gente não acelera um feixe de prótons, acelera um feixe de elétrons, porque elétrons são muito mais leves, você gera muito mais radiação com os elétrons do que com os prótons, né? No caso do LHC, por exemplo, é emitida radiação síncrotron num acelerador de prótons, mas isso é um efeito espúrio. O que se quer no LHC é fazer colisões entre os feixes de prótons. Aqui no Sirius, nós aceleramos feixes de elétrons e existem colisões entre os feixes de elétrons. A gente tenta evitar de tudo quanto é jeito, mas elas existem. Para nós, as colisões são os efeitos espúrios. A radiação é o principal produto. Tá? Então, eles são complementares nesse sentido, né? Escalas de comprimento, em uma radiação é o principal e colisões você não quer, no outro, você não quer radiação, você quer colisões, e ele trabalha em escalas muito menores. Mas, fundamentalmente, são as mesmas tecnologias muito parecidas também, e são tipos de aceleradores muito parecidos. Bom, em ambos os casos, você nunca acelera um elétron, um próton, você sempre acelera feixes de elétrons, feixes de prótons, né? Quando eu acelero um elétron, essa radiação que eu falei para vocês tem uma frente de onda muito bem definida. Eu consigo, inclusive, gerar o fenômeno de interferência, mesmo na faixa de raio-x, que o comprimento de onda é bem pequeno. E através desse fenômeno de interferência, eu consigo evidenciar muitas coisas sobre a estrutura da matéria. Quando o feixe de elétrons já não é feito de um elétron, mas de vários, esse padrão de interferência ele vai sumindo, né? E aí eu só consigo observar a intensidade da radiação aumentando ou diminuindo, que já tem muita informação. Mas a grande informação realmente está no processo de interferência. Mas para isso eu preciso de um feixe muito pequeno, ou então eu não tenho uma frente de onda bem definida. No caso daquelas ondas, por exemplo, provavelmente o que acontece entre um caso e o outro, a tempestade está uma diferença, dá uma distância tão grande que a frente de onda fica muito bem comportada quando chega na praia. Aqui a tempestade provavelmente é muito mais extensa e tem várias frentes de onda sendo emitidas em vários locais. A mesma coisa vale aqui. Vários elétrons, muitos elétrons emitindo radiação, várias frentes de onda, elas se sobrepõem e você não tem mais o fenômeno de interferência tão claro. Muito bem.
Para que isso tudo serve? Aqui é um padrão de interferência feito nos cílios, por exemplo, e esse é o resultado de uma imagem tridimensional que se tira a partir desse padrão de interferência. É um catalisador utilizado na indústria. Essa partícula tem micrômetros e esses floquinhos que vocês veem estão relacionados ao processo de catálise e você está vendo em 3 dimensões, a partir do processo de interferência da radiação, que é possível com um feixe de elétrons bem pequeno como o dos Sirius. Ou, pelo feixe ser tão pequeno, é possível eu refocalizar com um sistema de lentes ou de espelhos e fazer uma sonda muito pequena, uma nanossonda. E essa nanossonda eu posso varrer por pontos diferentes do material, como no caso desse, passou mais rápido, microagregado de solo. Então, é uma partículazinha do solo, e aqui a hipótese que quer testar sobre a matéria no outro é sobre a propriedade catalítica do catalisador. Aqui é sobre como os elementos químicos que estão no solo ficam presos em diferentes partes do agregado de solo, como que eles se relacionam com a matéria orgânica do solo, para resolver problemas como a fertilidade das plantas no solo. Então, aplicações totalmente diferentes e muito vastas. Qualquer área onde se envolve um material, você pode utilizar um síncrotron. E essa escala de comprimento, que é o tamanho do feixe de elétrons, ela vem variando nas gerações. Então, é isso que torna o síncrotron, o Sirius um síncrotron de 4ª geração. Então, quando a gente vai para a escala para o síncrotron de 2ª geração, que era o UVX, o primeiro síncrotron brasileiro, que já foi desmontado, esse tamanho de feixe era de cerca de 1 milímetro. Na 3ª geração, esse tamanho transversal do feixe caiu 10 vezes, da ordem de 10 vezes. Né? E essa é a maior parte dos síncrotrons de operação no mundo. Né? E caiu para cerca de 1/10 de milímetro. E no Sirius, o SRF-BS e o MAX-4 são os únicos 3 síncrotrons de 4ª geração em operação no mundo hoje. Esse tamanho caiu mais 10 vezes, que é a 4ª geração dos síncrotrons. Tá? Hoje, no mundo, nós temos, então, MAX-4, que foi o primeiro a entrar em operação, o SRF-BS, que foi o segundo, e junto com o Sirius a entrar em operação. Né? São aceleradores, obviamente não são os únicos aceleradores no mundo, de fonte do síncrono, mas de 4ª geração esses são os únicos em operação. Né? O Sirius começou a ser construído em 2015, né? A obra desse prédio aqui. O investimento total nesse projeto foi de cerca de 2,3 bilhões de reais ao longo de 11 anos. Isso inclui todos os recursos humanos, todos os salários, o prédio, as linhas de luz, o acelerador, enfim, todos os investimentos que foram feitos ao longo desses 11 anos. As estações experimentais que usam a luz síncrotron, que a gente chama de linhas de luz, foram incluídas 14 nessa primeira fase do projeto. E hoje a gente está operando, né? Todos os pesquisadores do mundo podem aplicar para utilizar a luz síncrotron para resolver problemas como esse que eu mostrei para vocês. Tá? Então, eles podem vir aqui, a gente abre uma chamada para proposta de pesquisa, os pesquisadores competem entre si para conseguir tempo para utilizar nos seus projetos, diferentes projetos de qualquer lugar. Hoje, essa competição está da ordem de, para cada 3 propostas, apenas uma é aprovada, então é uma pressão de competição da ordem de 3 para 1. Né? E cerca de 15% das propostas aprovadas têm sido do exterior. Tem muita gente do exterior também competindo para utilizar os Sirius hoje. Tá? Bom, eu vou parar por aqui. Eu tenho um videozinho só do Sirius para mostrar para vocês. Eu não sei se todos viram já, mas acho que é interessante. Vou passar aqui. Isso aqui a gente, então, por dentro do Sirius. Né? Nós vamos agora fazer uma volta por dentro do Sirius. Aqui nós estamos no acelerador linear, que é onde os elétrons começam a ser acelerados. Eles chegam a uma energia de 150 milhões de eletronvolts. Depois eles têm um síncrotron que é o chamado de booster, que acelera os elétrons até 3 gigaeletronvolts, 3 bilhões de eletronvolts. Depois que os elétrons atingem essa energia, eles são transferidos para esse síncrotron que está no lado esquerdo da tela, que é o anel de armazenamento. E é daqui que a luz síncrotron é gerada para as linhas de luz, para as estações experimentais que vão utilizar a luz síncrotron. Tá? Aqui os elétrons estão passando por diversos tipos de ímãs, né? Eles passam por esses caminhos de vácuo em torno de todo o circuito do acelerador, que é da ordem de 530 metros de circunferência. Né? E cada vez que eles são defletidos por ímãs, eles emitem a radiação síncrotron, como eu mostrei. E aí, em cada uma dessas linhas de luz, a radiação síncrotron é filtrada de um jeito diferente. Algumas para usar para o raio-x. Então, essa aqui é uma estação que vocês estão vendo agora, é a estação Carnaúba. É a nossa estação mais longa, inclusive. Aqui é uma estação de raio-x, onde foi feita aquela medida daquele pedacinho de solo que eu mostrei, foi feito nessa linha de luz. Né? Então, a amostra é colocada lá no fim da linha de luz, onde o feixe é focalizado, né? E a amostrinha é colocada ali para fazer esse mapeamento.
A linha de luz KTDT, a imagem que eu mostrei do catalisador, foi feita aqui nessa linha, aquele processo de interferência que a gente vê. Na linha EMA, os materiais são submetidos a condições de extrema temperatura, pressão e campos magnéticos, e a gente pode observar que fases da matéria surgem. Na linha IP, a gente pode observar como os elétrons se organizam nos materiais, né? E assim por diante. São várias das linhas de luz, eu não vou cobrir todas delas aqui, né? Vocês podem notar que, inclusive, de passar por isso aqui, elas têm nomes, não vou falar dos desenvolvimentos tecnológicos, mas depois eu posso falar para vocês. Elas são nomes da flora e fauna brasileira, mas também são acrônimos para as técnicas que essas linhas aplicam e que a gente pode utilizar, desde o infravermelho até os raios-x. Do ponto de vista do espectro eletromagnético, que é onde eu comecei a minha palestra, né, a gente pode imaginar o espectro e a gente pode tanto imaginar do ponto de vista do comprimento de onda do espectro eletromagnético, né, indo para comprimentos de onda da ordem de microns, onde a gente tem o infravermelho, até o comprimento de onda de raio-x. A gente tem ordem de angstrom ou menores que angstroms. E essas linhas de luz, né, que são as estações, elas filtram a radiação ou para a gente observar no infravermelho as vibrações moleculares, que servem de assinatura de que tipo de ligação química tem no material, ou para observar transições eletrônicas, né? Então, aqui, como os elétrons estão organizados no material e como varia essa organização, ou a gente arranca elétrons ou espalha fótons atravessa os materiais, como no raio-x, né? E através disso, então, que a gente revela nessas linhas de luz, né, que cobrem todo esse espectro, desde o infravermelho até os raios-x, a gente revela propriedades da matéria, desde os catalisadores que eu mostrei para vocês, até solos, onde a gente pode ver as plantas dentro do solo, né? E assim por diante. Então, acho que eu vou parar por aqui e abrir para perguntas, vocês fiquem à vontade para me perguntar o que vocês quiserem. Obrigado. Muito obrigada pela apresentação. A gente vai começar com algumas perguntas relacionadas às linhas de pesquisa. Primeiramente, como é feito o processo de escolha para as linhas, para as pesquisas a serem feitas no laboratório? E como é feita a coordenação entre as diferentes linhas de luz? Ótimo. Bom, todo semestre a gente abre uma chamada e todas as pessoas interessadas em fazer pesquisa utilizando Sirius, elas têm que escrever uma proposta. O primeiro passo é você dizer qual é a hipótese que você está querendo, né? Qual é o problema científico que você está trabalhando, qual é a relevância dele, é isso que tem que conter na sua proposta. Qual é a hipótese que você precisa testar que vai lhe ajudar em que a resolver um problema relacionado a esse material? Desenvolver uma nova enzima, ou desenvolver um fertilizante, ou entender como que um microchip foi fabricado, ou entender a propriedade magnética do material, e como é que você vai testar utilizando luz síncrotron. Isso é muito importante. Qual é a hipótese que vai ser testada e como você vai testar, em qual dessas linhas de luz. Então, existe um processo inicial que os pesquisadores interagem com os coordenadores. Em cada uma dessas estações experimentais tem um coordenador e um grupo de pesquisa que trabalha com esses coordenadores. E esses grupos de pesquisa, eles também são responsáveis por interagir com a comunidade e responder, porque às vezes não necessariamente a pessoa que quer utilizar a linha de luz sabe qual linha de luz que vai utilizar. Feito esse processo, todas as propostas, então, são submetidas de forma anônima. Nenhum dos pesquisadores sabe, pode se identificar na proposta. A proposta é uma proposta científica, onde está identificado o problema e como que vai ser resolvido esse problema, qual a questão e como ela vai ser resolvida com a luz síncrona. Uma vez que você participou dessa competição, você também é um avaliador. Tá? Então, você se declara um avaliador para 5 propostas. Então, digamos que vocês todos aqui estivessem submetendo propostas, vocês iriam avaliar propostas dos seus colegas, só que você não vai saber de quem são as propostas. E a gente vai procurar mandar propostas para você que estejam dentro da sua área de conhecimento, né? Dentro da sua grande área. Então, para os biólogos, vão receber propostas mais da área de biologia, os físicos vão receber mais da área de física e assim por diante. Você, como avaliador, então, como proponente, você submeteu sua proposta e agora a sua proposta vai ser julgada. Como avaliador, também você vai receber 5 propostas. E você primeiro passo que você vai dar é se autoavaliar. Como que eu conheço esse assunto? Eu conheço, então minha nota vai ser 1. Se eu conheço mais ou menos, é outra. E se eu sou um expert nesse assunto, então meu peso vai ser maior. E aí eu faço a minha avaliação.
essa proposta é muito interessante, ou não, essa proposta é péssima, a hipótese está mal colocada, ou não, a hipótese é ótima, mas precisa dessa modificação, enfim, você faz um parecer. Toda proposta vai receber 5 pareceres, uma vez que ela vai ser avaliada por 5 pessoas. Depois disso, a gente tem um comitê que vai avaliar as avaliações. Então, esse comitê vai se juntar num dia e olhar para todas as avaliações e ver se não houve nenhuma discrepância, se ninguém foi, né, foi lá perseguir o seu colega, não acontece isso. Mas, às vezes, foi uma avaliação mal feita, e as avaliações que foram muito mal feitas ou não foram feitas, o proponente é descontado uma parte da nota dele, da própria proposta. Aquelas muito bem feitas, ele pode levantar, inclusive, a nota dele. E é nesse processo, então, o comitê chega com um ranking final, dizendo, de acordo com essa classificação desse semestre, essa foi a melhor, essa segunda, terceira e assim por diante. E aí a gente traça uma linha e vê, ó, dá para atender todas essas propostas, essas são as melhores, e agora sim a gente revela quem são as pessoas. Até então todo o processo foi anônimo. E todo semestre a gente repete isso. Então é com base na ciência, né? Esse é o principal modo de utilização do Círio, de escolher quais são as propostas. Nós temos tentado outros modos também. Uma empresa, por exemplo, que queira utilizar para resolver um problema, né? Ela pode não participar dessa competição, mas comprar tempo para resolver o seu problema. E nós hoje também temos um modo que a gente vai selecionar, estamos no processo de seleção de empresas, startups, empresas que têm problemas também bem colocados e que daí não participam dessa competição acadêmica, elas participam entre elas e escolhem e a gente vai escolher os melhores projetos dessas startups que vão ser trabalhados no campus, não tem a ver só com os Círios, mas tem a ver com todo o CNPEM, né? E que é o centro onde está os Círios. Eu devia ter falado isso desde o começo, mas depois eu posso explicar para vocês. E essa é uma outra forma também de startups participarem do processo. E nós também elegemos periodicamente alguns problemas nacionais em que a gente vai junto com a comunidade, atacar esses problemas para tentar resolvê-los. Depois eu posso citar algum desses problemas. Mas basicamente o processo principal é esse processo seletivo que eu mencionei. Certo. Professor, agora o José Pedro irá fazer uma pergunta. Por favor, José. Opa, boa noite. Primeiramente, obrigado pela participação do senhor aqui. E a minha pergunta, ela é um pouco simples, assim. Como que o acelerador de partículas ele pode contribuir ou já contribuiu para o desenvolvimento de novas tecnologias e avanços científicos? E qual exemplo a gente tem dessa contribuição? Além disso, eu gostaria de saber se tem alguma área específica que o acelerador ele tem contribuído assim com maior destaque do que outras áreas, como por exemplo, sei lá, medicina, informática, etc. O processo, do ponto de vista científico, ele sempre, nesse processo que eu expliquei para vocês, né? Então, ele sempre vai ajudar, ele vai dar olhos aos pesquisadores das áreas que trabalham com materiais. Então, digamos, você é um pesquisador desenvolvendo uma nova enzima para um processo de química verde, né? No processo de desenvolvimento dessa enzima, você precisa saber a estrutura que os átomos dessa enzima têm, né? Então, e no síncrotron você consegue revelar com precisão de angstroms qual é a estrutura de todos os átomos que tem dentro dessa enzima. E aí você consegue projetar, inclusive, usar isso para guiar o projeto de uma nova enzima. Ou, no caso, um catalisador, né? Entender como é que o processo de catálise acontece, né, num reator, e aí melhorar quais são os átomos envolvidos, né, naquele processo. Ou, se você trabalhar na área de geociências, por exemplo, né, e sua pesquisa for sobre a evolução do nosso planeta, como se formou o nosso planeta, e você tem, por exemplo, assinaturas em diamantes profundos, esse é um exemplo real, né? E nesses diamantes profundos você tem pequenas inclusões de metais que formaram fases que são compatíveis ao histórico de pressão que teve no planeta, né? Então, usando a luz síncrona, você consegue enxergar dentro desses diamantes essas inclusões de metais e também simulá-las em condições extremas e entender a história do nosso planeta. Na biologia e na medicina, você pode tanto desenvolver fármacos, né, com luz síncrotron, também, de novo, utilizando, não criar o fármaco, mas usando os olhos da luz síncrotron para lhe ajudar a desenvolver um novo
um novo medicamento. O exemplo a vacina para o Covid, né? Ela foi desenvolvida, claro que muito mais recursos do que a luz síncrotron, mas num dos passos do desenvolvimento, a estrutura da proteína do vírus teve que entrar como racional para o desenvolvimento da vacina. E essa estrutura foi feita em síncrotrons, em vários síncrotrons no mundo, né? Então, hoje, em praticamente qualquer área de conhecimento, a luz síncrotron ela permeia na paleontologia, no desenvolvimento de novos plásticos, no desenvolvimento de fertilizantes, né, compreensão da resistência das plantas. Então, esses são os vários usos científicos e tecnológicos, né? Eu dei exemplos de ciência mais aplicada, ciência mais fundamental, né? Mas também no desenvolvimento das tecnologias que se usam, no caso dos Sírios, né, houve uma participação muito intensa de empresas nacionais. Praticamente 85% dos investimentos que foram feitos nesse projeto ficaram aqui no país mesmo, né? Foram empresas nacionais que participaram de desenvolvimento de dispositivos super complexos que são estado da arte, né? Então, para quem fala que o Brasil não tem engenharia de alta qualidade, o Brasil não só tem como essa é uma engenharia no estado da arte do que podia ser feito. Essas empresas que participaram do projeto nos seus primeiros estágios para desenvolvimento, desde os ímãs dos aceleradores, foi a empresa WEG que participou, né, para fazer os ímãs. A WEG é uma empresa de motores e geradores, né? Nós tivemos a empresa Pitec na área de detetores, nem assim por diante, várias empresas. Essas empresas também tiveram ganhos tecnológicos pelo que elas aprenderam para fazer partes dos aceleradores. Então, da interação com os pesquisadores e os engenheiros, essas empresas também tiveram um avanço tecnológico. Então, não só no uso da radiação síncrotron, mas no desenvolvimento dos instrumentos para fazer radiação síncrotron, foi necessário desenvolver tecnologias que ficaram no país também para outras finalidades, né? Então, é multifacetado essa forma. Todo grande projeto de Big Science que a gente diz, né, que é a criação de uma grande facility como essa, ele tem essa propriedade, né, de capilarizar o conhecimento pela sociedade, né? Então, você investe, o país investe num grande projeto, e esse projeto ele tem que gerar conhecimentos na sociedade, e é um tipo de conhecimento prático, às vezes, que não necessariamente uma empresa vai aprender na universidade, ela vai ter que realmente trabalhar com alguém como engenheiros e pesquisadores de centro de pesquisa, e nesse desenvolvimento elas não só criam instrumentos para para um telescópio, para um acelerador, né? Mas ela também se capacita para fazer outras coisas. Obrigado pela resposta, foi muito esclarecedora. Eu que agradeço pela pergunta. A próxima pergunta é da Maiane. Boa noite, professor. Muito obrigada, né, pela sua presença. A minha pergunta é sobre supercondutores. Tem alguma linha no síncroto que seja específica para essa área, ou já teve algum projeto nessa área? Tem algum projeto acontecendo atualmente? Sim, desde o uso de supercondutores para aceleradores até a pesquisa fundamental em supercondutores. Então, isso permeia vários aspectos. Então, da mesma forma que eu respondi para o José Pedro, que as tecnologias, às vezes a gente faz uma pesquisa sobre uma tecnologia que nós mesmos vamos utilizar, né? Então, às vezes essa coisa fica circular, né? Começando pela tecnologia. Então, hoje o Sirius, para você acelerar os elétrons, né, nessas velocidades próximas da velocidade da luz, né, você precisa de campos longitudinais, né? Os campos transversais magnéticos, eles defletem a trajetória, mas para impulsionar os elétrons, você precisa de campos longitudinais. Esses campos são fornecidos por cavidades de radiofrequência, né? E são essas cavidades que te dizem quanta energia, né, quanta potência eu consigo colocar no feixe de elétrons, né? Porque cada vez que ele emite luz síncrona, ele perde essa potência. Então, quanto mais potência eu conseguir botar para acelerar os elétrons, mais linhas de luz, mais radiação eu posso emitir, porque é isso que principalmente ele vai perder energia. Bom, a cavidade que a gente tem hoje é uma cavidade feita de metal normal, cavidade de cobre, né? Mas ela limita a quantidade de energia, a quantidade de potência que a gente consegue colocar no feixe, né? Agora nós vamos, a partir de agosto, né, a gente vai parar alguns meses para substituir por uma cavidade supercondutora. Então, nós vamos usar supercondutores para acelerar os elétrons longitudinalmente, né? Então, a tecnologia de supercondutividade tem
Na verdade, agora a gente está passando por um grande processo de finalização, de comissionamento da planta criogênica, porque você precisa de hélio líquido, então tem uma grande planta criogênica para gerar hélio líquido, para poder resfriar essas cavidades, né? Agora a gente vai parar, vai ter que tirar a cavidade atual do acelerador e colocar essa cavidade supercondutora, né? Então, usando supercondutores, né? No CERN, os magnetos são feitos supercondutores. Aqui a gente usa ímãs supercondutores, mas a gente não usa para defletir ainda os elétrons. Mas tem um projeto em que os campos magnéticos que vão ser utilizados para defletir a trajetória dos elétrons vêm de supercondutores, né? Nas linhas de luz, a gente tem materiais, você tem, nas condições extremas, a gente usa supercondutores para gerar campos magnéticos intensos nas amostras e observar como é que os elétrons das amostras agora se comportam em campos muito intensos. Para isso, precisa de supercondutores. Agora, olhando, então, tudo isso é o uso da tecnologia de supercondutores para gerar luz síncrotron para os experimentos com luz síncrotron. Agora, vem outro aspecto, que é usar luz síncrotron para entender os supercondutores. Tem vários aspectos que se pode utilizar. Um dos mais fundamentais é como que os elétrons, né? Os elétrons, para que eles possam ter essa propriedade de supercondutividade, eles têm que estar numa forma especial, se organizar de uma forma especial, né? Em geral, né, o mais comum é que os elétrons formem pares, né? Eles formam pares chamados pares de Cooper, né? E esses pares é que são capazes de transportar a corrente elétrica. Na verdade, um condensado que a gente diz desses pares, né? Os elétrons são férmions, vocês já devem ter ouvido falar disso, eles têm spin meio, né? E quando eles formam esses pares, eles formam uma espécie de um bóson. E aí eles se condensam, é quase como se fosse um condensado, como se fosse um laser, né? Não é exatamente isso, mas é quase, podemos entender de forma bem simplista como se fosse isso. E isso é que permite a transporte da supercondutividade. Agora, esses pares têm muitas sutilezas. Como é que os elétrons formam esses pares? Quais são os tamanhos? Como eles estão? Qual é a energia de ligação desses pares, né? Para isso, eu posso usar luz síncrotron para excitar e quebrar esses pares, por exemplo. Quebrar de uma forma controlada e saber qual é a energia que esses pares têm, como que isso afeta a supercondutividade, né? Ou quais são os elétrons dentro daquele material, quais os níveis eletrônicos que estão contribuindo para a formação desses pares, né? Até, inclusive, olhando para excitações quânticas de como que se formam esses dentro desse condensado de pares, né? Então, você pode, respondendo a sua pergunta, desde o uso dos supercondutores para gerar e fazer experimentos com o síncrotron, até olhar aspectos mais fundamentais. Em geral, os mais fundamentais que você vai olhar do síncrotron, né? Para você observar o fenômeno da supercondutividade, estudar ele de forma mais macroscópica, aí tem outras tecnologias. Os síncrotrons normalmente são usados aí para você saber como os elétrons formam esses pares de Cooper, como que eles formam esse estado supercondutor. Muito obrigada. Agora, a próxima pergunta é da Sofia. Boa noite. Eu gostaria de perguntar sobre como que funciona o processamento e a análise de fósseis e materiais biológicos por meio do síncrotron, porque eu sei que é algo que acontece lá, só que eu não tenho a mínima ideia de como funciona. Não. Começando por fósseis, é muito interessante, porque uma das grandes vantagens, tanto para fósseis quanto materiais biológicos, né, quando a gente utiliza raios-x, raio-x talvez seja uma das maiores invenções da humanidade, né, a descoberta dos raios-x por Röntgen, né, porque ele permite enxergar dentro das coisas, né, enxergar dentro da gente, né, fazer quanta gente foi salva, né, um diagnóstico de tomografia de raio-x, né. E na área de pesquisa em materiais, tanto biológicos como fósseis, né, uma das grandes virtudes é você poder olhar dentro de um fóssil e não precisar destruí-lo para enxergar o que tem lá dentro. Então, uma das maiores usos da radiação síncrotron para estudo de fósseis é a tomografia de raio-x, né? Então, a tomografia de raio-x ela funciona de uma forma muito semelhante à tomografia médica, né? Se alguém que já fez uma tomografia médica, você fica lá deitado numa maca e fica em torno de você tem um arco, e naquele arco, dentro dele, tem uma fonte de raio-x e um detetor que ficam girando em torno de você. E fazendo várias imagens de projeção. São várias radiografias suas em vários ângulos diferentes. Então, essas várias radiografias em ângulos diferentes, elas podem compor uma imagem tridimensional. Esse é o processo.
Num síncrotron, a gente não faz exatamente, não dá para girar o síncrotron em torno da amostra, a gente normalmente gira a amostra, né? Então, a gente gira e faz várias projeções do fóssil, por exemplo, né? Então, você expõe com a radiação síncrotron um feixe de raio-x, expõe o fóssil em várias direções e disso você faz uma reconstrução tomográfica e olha o que tem dentro daquele fóssil. A mesma coisa funciona para o material biológico. Qual que é a grande diferença aí, né? Também você vai fazer várias projeções, né? No fóssil, em geral, o dano da radiação não é tão relevante. É óbvio que você não quer danificar o fóssil com radiação ao ponto de você prejudicar aquilo que você está observando. Na matéria biológica já é diferente, porque é uma matéria que a radiação, a dose de radiação absorvida, a quantidade de energia que a radiação deposita no material, ela pode danificar os tecidos, danificar a nível celular, danificar em várias coisas. Então você tem que tomar um cuidado extra, que é fazer, é óbvio, qualquer tipo de radiação danifica. A gente mesmo não faz essa tomografia o tempo todo, primeiro porque é caro, segundo que não pode, porque a dose de você absorve uma dose de radiação em cada tomografia que você faz. Então ela só pode ser prescrevida de vez em quando, né? Mas inclusive, se você for pensar, o que o médico faz é muito parecido com o que um pesquisador, né, que começou pela pergunta como é que faz para usar um síncrotron, né? O médico, quando pede para você, para que você faça uma tomografia, ele tem uma hipótese de diagnóstico sobre o que você tem, e ele pede para você fazer uma tomografia, e ele vai olhar naquela tomografia e vai contrastar a hipótese médica dele com a tomografia. E, eventualmente, ele vai prescrever alguma coisa, ou vai pedir uma outro tipo de imagem, né? Mas é uma investigação. O que um pesquisador aqui dentro faz é a mesma coisa, né? Só que ele vai fazer uma imagem com uma resolução muito, muito superior à tomografia médica. Então, para ter uma ideia, a tomografia médica é uma imagem tridimensional com resolução de milímetros. Numa tomografia de síncrotron, tipicamente é de microns a nanômetros, então de 1.000 a 1 milhão de vezes mais resolução, né? E a gente tem que tomar os cuidados também semelhantes. Você pode fazer medidas em vivo também, com pequenos animais, né? Inclusive, esse é um tema depois para a gente discutir, se vocês quiserem. A gente vai ter novas linhas de luz no futuro, né? E 3 dessas novas linhas de luz vão estar ligados a um laboratório de máxima contenção biológica. Eles vão só fazer imagem de raio-x de organismos infectados por patógenos de alta periculosidade. Então é isso. O principal uso em biologia, mas tem muitos usos, infravermelho, mas eu acho que o principal é através de tomografias. Muito obrigada. Por nada. Sofia, você quer fazer a segunda Já vou pergunta? fazer a próxima também. Tá bom. Algumas das suas pesquisas foram direcionadas para o estudo de materiais e energia, principalmente na organização estrutural. Como essas pesquisas se relacionam à análise dos cílios? As minhas pesquisas em particular, eu já faz bastante tempo que eu não tenho liderado projetos de pesquisa, porque minha função aqui é outra, né? Então, as pesquisas que eu mostrei para vocês são pesquisas de colegas que eu tenho mostrado, né? Em várias áreas diferentes, materiais para energia, materiais para estruturais, né? Como que elas se relacionam, essas pesquisas, né? Mesmo as que eu fiz no passado, né? Então, em geral, da mesma forma que eu falei, você tem uma hipótese sobre por que um material tem um determinado comportamento. Nós falamos sobre a tomografia, mas não precisa ser necessariamente a tomografia, né? Você pode falar por que um determinado plástico, né? Vou dar um exemplo de um projeto que a gente fez no passado, né? Que era um projeto com uma empresa que queria entender por que certas fibras que eles estavam desenvolvendo não tinham as propriedades mecânicas que deveriam ter, né? Que outras fibras têm. E eles desconfiavam que o motivo dessas propriedade mecânica estava em como os átomos, os polímeros se organizavam em cristais dentro dessa fibra, né? Então era uma hipótese. Nós estamos fazendo tudo certo, a composição está certa, está tudo deveria ser como é, mas a fibra na hora de a propriedade mecânica dela, de ruptura, propriedade elástica, ela não se comporta como deveria. Provavelmente foi alguma coisa no processamento. E aí então, de fato, a gente olha para como os polímeros, as cadeias de moléculas longas, se organizavam e formavam cristalitos dentro dessa fibra, e o tamanho desses cristalitos é que estava ligado a essas propriedades que eles estavam buscando. E aí isso, então, pode guiar a fase de produção dessas fibras e retroalimentar depois com essa pesquisa. Depois a gente consegue fazer uma melhor linha de luz, porque a gente entendeu melhor como observar esses cristalitos dentro dessa fibra,
e a fibra também ficava melhor por causa disso. Então, quase todas as pesquisas elas ocorrem dessa forma meio circular, né? Ao mesmo tempo, a nossa função como pesquisadores aqui dentro do síncrotron, né, em geral, ela é muito mais criar formas de se enxergar e testar hipóteses sobre a natureza utilizando a luz síncrotron. Então, nós temos, sim, desenvolvimento dos pesquisadores aqui de dentro com materiais diferentes, como eu mostrei, catalisadores, fertilizantes, etc. Mas o grande objetivo, o material é um veículo. Para os pesquisadores do síncrotron, do LNLS, que é o nosso laboratório, o material é quase que um veículo. O grande objetivo nosso é como utilizar a luz síncrotron para enxergar mais longe, né? E aí você fala, bom, ok, descobrimos uma forma de enxergar esse material cristalino ou esse material biológico, né? Mas isso me levou a aprender a fazer algo novo para o próprio síncrotron. Então agora eu já sei fazer um protocolo, uma medida nova, um instrumento novo, e que toda a comunidade científica vai poder usufruir disso, e assim por diante. E aí os pesquisadores que tiveram as propostas aprovadas, eles também vão trazer novos projetos, e com esses projetos a gente melhora. O Sirius foi resultado disso. Foi resultado de anos de pesquisa utilizando o VX, que era o nosso síncrotron antigo, e vendo os gargalos que haviam na pesquisa que a gente tinha naquela época, e que precisava de um novo acelerador para resolver esses gargalos, precisava de uma nova infraestrutura científica para fazer tudo isso. Foram graças a essas pesquisas, elas movimentaram, obviamente, resolveram problemas, mas elas, para os pesquisadores do síncrotron, elas geraram novas ideias de como eu posso fazer algo para enxergar mais longe. E aqui estamos, com algo que enxerga muito mais longe. Muito obrigada. Agora o João tem uma pergunta. Professor, os aceleradores, né, de luz síncrotron, eles apresentam desgaste ao longo do tempo? E se sim, é necessário exercer uma manutenção intermitente? Sim, eles apresentam vários tipos de desgaste. Como é um grande equipamento e eles precisam de um programa de manutenção intenso e difícil de se fazer em todos os componentes, né? Então, os aceleradores antes mesmo de que haja desgaste, você tem que monitorar os vários componentes. Periodicamente, você tem que fazer troca de alguns desses componentes antes que eles se desgastem, e problemas surgem, mesmo com um programa de manutenção. Volta e meia você aparece um problema novo, você tem que investigar, é um processo de investigação, né? Então tem uma equipe dedicada a isso, que além de fazer a manutenção, se dedica a investigar esses tipos de problemas e inventar soluções para resolver os problemas e para que a gente não tenha os problemas de novo. Isso envolve tecnologia o tempo todo, né? Esse não é um sistema, digamos, que fica uma vez construído, ele vai ficar estável para sempre. Na verdade, o tempo todo você tem que estar reinventando. E mesmo quando ele está funcionando e que a manutenção está sendo bem feita, você tem que ficar inventando moda, porque inventar moda para fazer algo que não dá para fazer é a função da ciência, é você sempre enxergar um pouco mais longe, né? Então, mesmo que esteja tudo funcionando às mil maravilhas, uma hora ele vai acabar, se tiver tudo certo, uma hora vai acabar não funcionando, porque significa que você está testando os limites do que dá para fazer. Certo. Professor, agora as próximas perguntas vão ser sobre perspectivas futuras, né? E a primeira delas é: o Sirius ele possui diversas linhas de luz, né? E cada uma delas com funcionamento próprio. Quanto ao desenvolvimento das mesmas, há pretensão de se criar algum projeto exclusivamente nacional, ou seja, com capacidades nunca antes fomentadas? Eu diria que todas elas têm capacidade. Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, porque todas elas foram criadas aqui no país, foram projetadas por brasileiros, construídas aqui no Brasil. Tudo que vocês viram foi construído aqui. E os projetos, inclusive, foram projetos nossos. É óbvio que baseados em linhas semelhantes, né? Ninguém faz nada absolutamente do zero sem ter nenhuma ideia, até porque é um investimento muito alto. Cada linha de luz. Em qualquer lugar do mundo, a linha de luz requer um investimento em média de 5 a 10 milhões de dólares. Então, não é um pouco investimento. E ela faz muitos experimentos por ano.
E normalmente o processo de desenvolvimento de uma linha começa por você saber quais são os tipos de pergunta que ela vai responder, né? Então, se a gente for pensar um desenvolvimento puramente brasileiro, que nunca foi feito antes, talvez nada nem próximo disso, as linhas que vão estar conectadas ao Orion vai ser a primeira vez, né? Então, para quem não sabe, o Orion é um projeto de um laboratório nacional de máxima contenção biológica, né? Então, é um laboratório de nível 4, que a gente diz, NB4, né? O Brasil não tem nenhum laboratório NB4. NB4 é o nível necessário para você poder lidar com patógenos tipo Ebola, tipo Marburg, tipo vírus que causam febre hemorrágica, por exemplo, né? E na América Latina não tem nenhum laboratório desse nível. Só para ter uma ideia, o SARS-CoV-2 é nível 3, tá? Não precisa de nível 4, né? Mas no Brasil tem vários laboratórios nível 3, mas não tem nenhum nível 4. Então vai ser o primeiro laboratório nível 4, vai ser criado aqui no CNPEM. Eu não falei desde o começo, mas o CNPEM é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que vocês estiveram aqui visitando, né? Que é composto por esses 4 laboratórios, né? E a Escola Ilum também, né? E o Sirius é um desses laboratórios. Dentro do CNPEM vai ser criado, então, esse laboratório novo de máxima contenção biológica, e a primeira vez que um laboratório desse tipo vai ser conectado a linhas de luz vai ser aqui. Então, nós vamos unir a máxima contenção biológica, né, para poder investigar esses patógenos, com imagens, tomografias, né? Tomografias do tipo que a Sofia perguntou, né? Imagens tomográficas de células, tecidos e animais, células e tecidos ex vivo e animal em vivo, mas é fazer basicamente imagens tridimensionais de organismos infectados com esses tipos de patógenos, né? E observar a evolução das células, dos tecidos e dos animais ao longo do processo de infecção. Então, isso vai ser a primeira vez que vai ser feito no mundo. Ninguém foi louco o suficiente para fazer um projeto desse tipo, né? Vai ser a primeira vez que isso vai ser feito. Mas fora isso, as linhas de luz, a gente tem essas 14 linhas, várias delas, por exemplo, a linha de infravermelho, que é a única linha de infravermelho em síncrono de 4ª geração no mundo, né? E tem poucas linhas, como acho que estão 2 ou 3 só no mundo, como essa linha, que faz esse nano infravermelho. A linha de imagem coerente, que eu mostrei, que fez a imagem catalisador, também tem 2 ou 3 linhas como essa no mundo, em outros síncrotrons, né? Assim por diante. A nanoprobe, como a Carnaúba, também, você não vai encontrar muitas pelo mundo. Então, elas têm suas diferenças, e agora, além dessas 3 linhas do Orion, né, chamam-se Sibipiruna, Timbó e Hibisco, são as 3 linhas que vão ser conectadas ao Orion, esse laboratório de máxima contenção biológica. Também nós vamos ter mais 10 linhas de luz que foram aprovadas dentro do último PAC, né, do Programa de Aceleração e Crescimento. Ou seja, nós vamos juntando com as 14, mais as 3 do Orion, mais essas 10, nós vamos chegar a 27 linhas de luz. É bastante, né? É um número bem grande. E várias dessas linhas que tem, elas só vão ter aqui, né? Então, são coisas bastante particulares do nosso síncrono. Certo, muito obrigado. A próxima pergunta é do Luiz. Boa noite, professor. É, eu queria saber quais são os planos futuros para o Sirius e que tipo de projetos vão estar sendo realizados daqui a 40 ou 50 anos. Nossa, Luiz, pergunta difícil. Difícil fazer previsões, sobretudo sobre o futuro, né? Previsões sobre o passado já é difícil, agora previsão sobre o futuro. Bom, então, no nosso futuro de curto prazo, hoje, no Sirius, é a construção dessas novas 13 linhas de luz. Cabaços, curtíssimo prazo é Cabaço 14 da fase 1, a gente está acabando. Aí tem essas 3 do Orion e mais 10 da fase 2. Então, o nosso curtíssimo prazo, esse é o nosso grande objetivo. Além disso, a instalação da cavidade supercondutora, como a Maiane perguntou, dos supercondutores, nós vamos instalar essa cavidade. O que ela vai permitir? Hoje, a corrente no acelerador ela é de 100 mA. A gente mede quantos elétrons tem por pacote dentro do acelerador, isso dá uma medida da corrente, né? Hoje é de 100 mA. Com a cavidade supercondutora, nós vamos chegar a 350 mA. Significa mais do que triplicar o fluxo de fótons, né? Então, as imagens vão ser muito mais rápidas para fazer, né? Então, vai aumentando a capacidade dos cílios, né? Aí nós temos algumas outras
perspectivas de mudança de forma da estrutura temporal que o Sirius faz experimentos, né? Mas são incrementos, de fato. Tipo de pesquisa que vão ser feitas. Então, esses são os avanços tecnológicos, né? Digamos, botar mais linhas de luz, aumentar a corrente. Pesquisas. Então, eu mencionei, tem um projeto que está em andamento, que não é um projeto igual aos outros que eu falei, que submete propósito de pesquisa e tal. É um projeto de longo prazo, que a gente acabou de começar, e é um problema brasileiro que a gente se dedicou a resolver junto com a comunidade. Nós separamos tempo dedicado a esse problema, né? É um problema que foi definido junto com a Embrapa sobre os solos coesos, né? Solos coesos, eles ocorrem nos tabuleiros costeiros ali no Nordeste, né? Principalmente no Nordeste. E ele é uma área grande na nossa costa, que tem um solo que ele tem uma propriedade muito estranha, que ninguém entende, né? O solo, quando ele seca, ele vira um tijolo bem rígido, né? A composição dele não é muito diferente dos outros solos, né? É um solo tropical, mas ele tem uma propriedade que, quando ele está úmido, ele fica mole, as raízes penetram no solo. Quando ele seca, ele vira um tijolo bem rígido, e as raízes não conseguem atravessar esse solo, né? E é uma questão reversível, o solo vai e volta, mas através da composição química e várias caracterizações comuns, nunca conseguiu se identificar por que esse solo tem essa propriedade e outros solos não têm, né? Desculpe Aparentemente, interromper, oi. mas vocês já encontraram algum outro com característica parecida para estudar também e ver se descobrem alguma Na coisa? Austrália, aparentemente, eles têm uns solos que eles chamam de outro nome, mas tem uma característica semelhante, exceto que o da Austrália, aparentemente, ele vem da manipulação do solo. O nosso é natural. Se você pegar um solo debaixo da floresta, naquela região dos tabuleiros costeiros, ele também tem essa propriedade. Então, é algo que já veio com a formação geológica da região, né? Ocorre que essa propriedade do solo, ela prejudica um monte a produtividade da agricultura, de acordo com nossos colegas da Embrapa, né? E entender o porquê que esse solo tem essa propriedade, como que a gente faz para a gente modificá-lo, aparentemente precisa olhar para a característica do solo na escala nanométrica, com imagens tridimensionais, como as que podem ser feitas nos fósseis ou na matéria biológica, só que agora olhando para traçando hipóteses. Então a gente começou vamos traçar hipóteses. Vários pesquisadores se reuniram por 2 dias. Vamos traçar hipóteses. Por que esse solo é desse jeito? Ah, isso está relacionado à fração de areia, que a gente diz, né, do solo, as partículas um pouco maiores. Não, está relacionado à fração de argila. É a argila que tem uma propriedade especial. Então, o nível de confusão é esse. Tem várias escalas e várias hipóteses. Ok, vamos juntos ver como é que a gente faz para testar essas hipóteses nos sítios. E a gente definiu o experimento e agora vamos começar a testar esses experimentos. As amostras foram coletadas e agora os experimentos vão acontecer. Eu acredito que esse projeto vai durar alguns anos até que a gente consiga entender o porquê que esses solos têm essa propriedade e depois a sequência ok, quais são as soluções para isso, né? Economicamente viáveis, obviamente, né? Porque simplesmente encharcar de água é uma possibilidade, mas não vai dar, né? Pelo menos manter sempre irrigado e sempre com água, ele vai ficar mole, mas não me parece, eu não sou agrônomo, mas me parece que não é uma solução viável. Mas podem ter outras soluções, que vêm sendo estudadas há muito tempo, né? Mas elas vêm sendo estudadas mais na tentativa e erro, né? Não havia uma hipótese correlacionada com o mecanismo. O que a gente quer saber agora, em uma pesquisa de longo prazo, é o mecanismo. Por que o solo, que torna, qual é a característica microscópica que torna ele desse jeito? Uma vez identificado o mecanismo, apresentar uma solução também guiada pela luz síncrotron. Então, esse é um projeto científico que eu estou bastante animado, que eu acho que vai ser uma contribuição muito grande para o país se a gente conseguir resolver isso junto com os colegas aí todos da área de ciência dos solos, né? E aí tem outros projetos que eu acredito que os síncrotrons vão ser importantes, né? Na área de entender o processo de infecção de patógenos, eu acho que vai ser um avanço grande que a gente vai ter nos próximos anos, né? Com esse tipo de técnica, olhando, porque até hoje não foi possível observar organismos infectados não desse tipo, né? Então a gente vai ter um novo olhar para esse tipo de infecção. Também na área de microplásticos, eu acho que está uma área que está crescendo, a gente vê que tem muitos pesquisadores colocando hipóteses para testar o porquê que os microplásticos são, como que eles interferem no metabolismo dos seres vivos, né? Então, essas são algumas áreas que eu entendo que nos próximos, mas nós estamos falando talvez de década, né? É nessa escala. Você perguntou
os próximos 40, 50 anos, né? Quando vocês tiverem meia idade, mais ou menos. Não, eu também não sou tão velho assim, quando vocês tiverem um pouco menos da minha idade. Eu acho que a gente já vai estar trabalhando com síncrotrons de quinta, sexta geração daí. Aí a gente vai estar trabalhando de outra forma. Eu tenho a impressão que a grande evolução, como eu falei para vocês, a evolução das gerações dos síncrotrons foi diminuir o tamanho do feixe de elétrons cada vez mais. Diminuindo o tamanho do feixe de elétrons, a gente melhora a resolução, a informação que a gente tem nas imagens, né? Só que isso não resolve um problema fundamental que existe, que é a radiação, interação da radiação com a matéria, é que ao mesmo tempo que a radiação interage com a matéria e você enxerga alguma coisa com raio-x, ela danifica. Não tem jeito. Raio-x é uma radiação ionizante. Quando você usa microscopia eletrônica, então o dano é muito maior, né? Então, o único jeito da gente conseguir observar a matéria, sobretudo a biológica, a matéria frágil, né? Sem ou criando menos dano na matéria, é a gente explorar efeitos quânticos da radiação, da interação. Aí, efeitos quânticos de emaranhamento de fótons, coisas que a gente não sabe fazer hoje, né? Mas é quase que como observar a matéria através da radiação sem que a radiação necessariamente interaja com a matéria, né? Parece um negócio muito esotérico falar isso, mas existem experimentos já acontecendo, chama-se quantum imaging, né? Uma dessas áreas, e isso em raio-x ainda não é possível, existem algumas provas de conceito, mas eu diria que nos próximos 50 anos, talvez, o que vai acontecer é que a gente vai explorar mais fenômenos quânticos nesses aceleradores, né? Não vai ser mais do mesmo, porque hoje parece que é só reduzir mais o tamanho do feixe de elétrons vai melhorar as próximas gerações. Talvez na quinta geração ainda seja algo assim, mas talvez provavelmente na sexta, quando vocês estiverem mais velhos, aí talvez vocês vão, quem sabe, né? Vocês vão dar razão. Espero estar vivo para ver isso ainda. Entendi. Muito obrigado. Bom, agora a gente vai para as perguntas pessoais. A Graziela vai fazer a pergunta. Por favor, Grazi. Boa noite. A minha pergunta, ela também é um pouco difícil de ser respondida, mas quais projetos você acha que eles podem estar a ser realizados no Sirius daqui a 50 anos? Desculpe, um pouco, quais, eu não ouvi a sua pergunta. Quais projetos você acha que podem estar sendo realizados no Sirius daqui a 50 anos? Tá, esses são os projetos que eu acho que vão estar sendo realizados, né? Provavelmente a gente vai estar, eu acho que em 50 anos nós vamos, hoje a gente trata a radiação, né, como um feixe de fótons, e de uma forma clássica a gente trata. Claro que tem processos quânticos de interação da radiação com a matéria, né, que precisa da mecânica quântica para entender, né? Mas a gente não usa o fenômeno de emaranhamento quântico da radiação, né? Emaranhar fótons, por exemplo, para melhorar o tipo de sinal, para fazer medidas sem interagir, sem dano de radiação. É, e essa é uma área que a gente cada vez está conhecendo mais sobre isso. Então, eu acho que em 50 anos, se me perguntar o que tipo, a gente vai estar utilizando a radiação síncrotron, ou seja lá como a gente vai chamar ela daqui a 50 anos, de uma outra forma. Porque hoje é o maior limitante em qualquer tipo de medida, e que a gente percebe que pode fazer aceleradores melhores e tudo, mas o princípio físico da interação da radiação com a matéria é sempre o mesmo. A gente não tem como observar sem danificar, a menos que a gente prepare estados quânticos específicos para a gente diminuir isso. Mas aí está muito longe ainda de ser capaz de fazer isso. Quem sabe tem um acelerador que consiga produzir fótons emaranhados, né? Da mesma forma que em computação quântica, ou foi uma revolução, ou está sendo uma revolução, ainda está longe de se tornar algo prático para resolver problemas que a gente não consegue resolver ainda de forma computação clássica, mas eu acho que isso vai acontecer e eu acho que a área de síncrotron vai demorar um pouco mais, mas eu acho que em 50 anos nós vamos estar lá. Vamos estar procurando, eu acho que não só novos materiais, mas os grandes problemas que a gente vai enfrentar nas próximas décadas é entender melhor a matéria biológica. Não é que a matéria sintética não seja importante ou não tenha grandes descobertas a serem feitas, tem enormes. Mas, pessoalmente, eu acho que compreender melhor a matéria biológica, compreender a vida e compreender os processos que levam à formação da vida
são o maior desafio da humanidade, um desafio científico hoje, né? E para isso, e para a gente fazer isso melhor, utilizando raio-x, radiação síncrotron, a gente precisa aprender um jeito de fazer isso sem que a radiação danifique a matéria. Nós estamos limitados hoje, o quanto a gente consegue enxergar pela essa contrapartida. Observar significa danificar também. E uma pergunta agora realmente um pouco mais pessoal, que é como você se sente sendo o diretor de um complexo tão avançado assim nas áreas científicas e que às vezes no Brasil, como a ciência acaba não sendo muito valorizada, ela por muitas vezes não, ela é meio negligenciada. Eu sinto uma responsabilidade gigantesca, porque eu sei a quantidade de recursos que é investido nisso, mas ao mesmo tempo sinto com uma sorte também gigantesca, que as pessoas com que eu trabalho são as melhores pessoas que eu poderia imaginar para estar trabalhando. E os desenvolvimentos que são feitos aqui são desenvolvimentos que a gente sabe, não deixam nada a desejar para nenhum lugar do mundo. Então, e não é, eu acho que assim, não é tudo que a gente faz aqui no Brasil que a gente pode dizer que está na fronteira do conhecimento, e é isso aqui. Nós estamos hoje numa capacidade de competir, falar assim, tem 3 desses no mundo e um deles está aqui, né, no Brasil, e foi desenvolvido por brasileiros, está sendo operado por brasileiros e está continuando o desenvolvimento por brasileiros, né? Então, isso é um orgulho danado que eu sinto de trabalhar, de trabalhar com essas pessoas fazendo isso no dia a dia, né? É, E acho que a coisa que mais me atrai em trabalhar e ser diretor num laboratório desse obviamente, você não, como me perguntaram sobre minha linha de pesquisa, né? É praticamente impossível levar uma linha própria de pesquisa, porque você tem que virar um especialista em generalidades. Porque de manhã você está conversando sobre acelerador, na hora do almoço sobre patógeno, na hora do meio-dia sobre detetor de raio-x, depois no fim sobre magnetismo, enfim, você acaba tendo que o seu dia a dia é tomado por as suas meu trabalho é tomar decisões com base em informações, e essas informações eu tenho que tomar com base no conhecimento que eu tive, na formação que eu tive nas universidades. Eu estudei na Unicamp, fiz toda a minha educação de graduação e pós-graduação foi feita na Unicamp. E não tem um dia da minha vida que eu não agradeça muito pela educação que eu recebi, porque todas as minhas, embora eu não possa me dedicar profundamente a uma linha de pesquisa hoje na qualidade de diretor, eu sinto uma grande satisfação de ver essas pesquisas sendo realizadas através de decisões que eu vou tomando no meu dia a dia com base no conhecimento que eu adquiri em universidades brasileiras e aqui no Brasil. Então, eu acho que talvez é um misto de grande responsabilidade e orgulho ao mesmo tempo, e grande sorte. Obrigada. O próximo a perguntar vai ser o Gabriel Valério. Boa noite, diretor. Tá conseguindo me ouvir? Sim. Sim, estou ouvindo. Você está me Tá ouvindo? certo. Tô sim. Como coordenador do projeto Sirius, fiquei curioso para saber como é que você analisa as prioridades científicas do mundo atuais para você conseguir gerenciar as linhas de pesquisa do Sirius, né? E encaixar com as aspirações desse centro de pesquisa. E também, quais seriam essas aspirações? Quais são as maiores metas que vocês têm aí? Tá. É, eu fui coordenador justamente da área científica do Sirius, né? O coordenador geral, o diretor-geral do projeto, foi o meu antecessor, o professor José Roque da Silva, que é Antônio José Roque da Silva, que era diretor do NLS antes de mim, né? Eu trabalho aqui há 23 anos, né? Então já passei por muitas áreas diferentes. E desde 2013, quando ele me convidou para coordenar a área científica, né, ou seja, as linhas de luz, é o tipo de ciência, né, sempre foi um dilema muito grande, né, porque você tem que achar uma condição ótima entre, e isso a gente sempre desde o começo do projeto tentava fazer, entre qual é o estado da arte que existe, ou seja, os experimentos mais avançados que existem hoje que pode se fazer com síncrotron. Porque, afinal de contas, se você vai fazer um síncrotron mais avançado do mundo, você tem que fazer esse tipo de experimento. Não pode fazer experimentos muito simplinhos, né?
Por outro lado, você tem que saber também que, assim, quando a gente começou a fazer o síncrono, nós já tínhamos uma comunidade de pesquisadores que utilizavam o síncrono anterior, que era um síncrono de segunda geração, mas essa comunidade já tinha milhares de pessoas utilizando. Então, eu tinha que, de alguma forma, também casar o tipo de experimento que essas pessoas já estavam, os pesquisadores já faziam, né? Por outro lado, também tem que casar o que é estratégico para o país, né? Então, os problemas que eu mencionei agora há pouco, né? Para que eles possam ser atacados com as linhas de luz dos Sírios, as linhas de luz têm que ter características especiais. Então, eu falei agora, por exemplo, o problema dos patógenos, né? Tem que ter um ambiente específico para isso, não é qualquer linha de luz que vai se fazer. Ou se eu vou fazer uma medida de tomografia de um solo, né? Eu tenho que ser capaz de ter instrumentos na linha de luz, a faixa de energia de raio-x, os detectores foram desenhados não só para isso, mas com essa capacidade, senão não adianta, né? Então, a forma de decidir foi achar o ponto ótimo, né, do diagrama entre o que é o estado da arte, o que é o mais avançado, o que a comunidade quer fazer e que faz, algumas coisas são bem avançadas, outras não necessariamente, e nem tudo isso casa com problemas estratégicos nacionais. Então, foi tentar achar o ponto ótimo que contemplava tudo isso. E é isso que nos guia até hoje. Além disso, obviamente, toda vez que a gente toma decisões desse tipo, nós convidamos membros de outros síncronos, diretores de outros síncronos, formamos comitês, não só para ajudar na tomada de decisões sobre os aceleradores, mas sobre as linhas. Nós normalmente convidamos anualmente, a gente tem comitês que a gente pede para nos avaliarem, então para que vejam o que nós estamos fazendo e critiquem também, porque a gente tem uma visão, a gente traça uma estratégia, mas a gente pede para especialistas de fora olharem e falar, olha, talvez você não tenha visto isso, talvez você não tenha visto aquilo, isso aqui nós já tentamos fazer, tivemos esses problemas, isso aqui já foi tentado em outro lugar, né? Ou elogiar também, né? Mas esse é o nosso processo em geral. A gente tenta casar esses interesses todos, ouvir a comunidade, nós temos fóruns que a gente ouve, e procurar, através de conferências e participação em conferências, entender qual é o estado da arte, né? Então a gente está o tempo todo tentando casar todas essas coisas e pedindo opinião de especialistas de fora. Esse é o processo nosso de decisão. E eu assumo que às vezes também possam ter muitas frustrações, né? Alguma linha de pesquisa que vocês tinham expectativa e não atendeu o que vocês estavam esperando, né? Sim, a gente tem muitas frustrações. Aprender a lidar com frustrações é a vida de um cientista, porque você se frustra, assim, você nem chama mais de frustração, né? Porque assim é parte do método científico, é você confrontar com a realidade e traçar uma nova hipótese, ou reformular o seu modelo, né? Tentar entregar. E na hora de administrar um projeto grande, você tem que usar o mesmo método científico, né? Se alguma coisa não sai exatamente como você quer, e as coisas raramente saem exatamente como você quer, o importante não é fazer só elas saírem como você quer, mas entender o porquê que não saíram daquela forma, né? Como que você errou. Tem várias formas de errar, né? Mas as mais valiosas é aquelas que você entende o porquê que você errou, né? E como fazer para fazer diferente da próxima vez. Cometer erros totalmente novos. E olhando para os erros que os outros cometeram também, fazer só vale erro novo, né? Não vale erro velho. Então, essas frustrações, elas vêm. Mas elas fazem, por incrível que pareça, elas passam a ser parte da diversão também. Obrigado. Agora, a Carol Malman vai fazer a sua pergunta. Primeiramente, boa noite, professor. E, Carol? A minha pergunta é o seguinte: lendo o seu currículo, eu vi que o senhor já participou como revisor de alguns periódicos para trabalho de física. Eu queria saber um pouco de como foi essa experiência e se, com esses trabalhos, o senhor teve a possibilidade de conhecer outros físicos ou profissionais de renome nacional. Sim, claro. Esse é o processo que normalmente a gente passa, né, como revisor de trabalhos, participação em conferências, mas eu acho que talvez as interações que nos acrescentam, sobretudo para a direção de um síncrotron, às vezes participar de comitês que fazem a mesma coisa que eu acabei de falar, né? Que quando a gente chama pessoas para avaliarem o nosso síncrotron, né? Participar de comitês avaliando outros síncrotrons, e eu faço isso de vez em quando,
ajuda não só a gente a conhecer outros profissionais, mas entender as dificuldades que outros lugares passam também, né? Ele vai muito mais a fundo do que analisar um paper, porque de fato você normalmente tem que ir no local, conversar com as pessoas, observar os erros que foram cometidos, criticá-los. Saber criticar é muito difícil também, né? É um processo muito interativo, né? Então, eu acho que talvez dos tipos de revisão, a participação em comitês de avaliação são as que mais acrescentam para a gente, realmente, porque não é só ler um artigo, além de ler todo um relatório, dá um trabalho danado, mas ir no local e entender, conversando com as pessoas, onde foram, porque isso te acrescenta, inclusive, para você não fazer a mesma coisa depois de novo, né? Além de você aprender é, coisas novas, como que foram feitas, né? É, e em dezembro do ano passado, eu tive um comitê de avaliação internacional de um instituto de altas energias, de física de altas energias da China, o IHAP. E, entre outras coisas, eles estão construindo um síncrotron de quarta geração também, né? Que eu já tinha participado do comitê do síncrotron, mas agora eu fui participar da avaliação do instituto como um todo. E aí são muitas áreas diferentes, não é só síncrotron, né? E foi uma experiência muito engrandecedora, entender inclusive culturas diferentes, né? Porque aí você tem que mergulhar bem mais fundo em como funciona um instituto. É, um instituto muito maior que o nosso, né? Como o CNPq, mas é com características semelhantes, muitas áreas diferentes, muitos pesquisadores, muitas culturas diferentes, muita gente em torno do síncrotron, né? Com suas pesquisas. Então foi uma das experiências mais legais. Viajamos pelos vários campos, os vários campi que esse instituto tem também, né, para ver diferentes projetos, projeto de neutrinos lá, né, projeto de fontes de espalação de nêutrons, foi muito, muito interessante. Eu acho que esse dos tipos de revisão, acho que esse é o que eu mais gosto de fazer. Obrigada, professor. Muito bacana ouvir um pouco dessa experiência. Mas dá um trabalho danado, viu? Eu acredito, eu realmente acredito. Eu prefiro estar É, estar na posição de ser criticado do que na posição de criticar, em geral. Eu já aprendi isso. É muito mais fácil estar recebendo as críticas do que fazendo. Porque envolve um estudo muito profundo também E sobre outros envolve você também projetos. e você também não quer, obviamente, falar qualquer coisa nem muito óbvia e nem quer fazer uma coisa que vai prejudicar quem está recebendo a crítica, né? Então, é um Exatamente. balanço bem difícil, né? Eu nunca apreciei, muito quando eu estava na posição de ser avaliado, mas avaliar eu acho bem pior. Então, tenham Entendi, paciência com os professores de vocês. Avaliar não é fácil, com certeza. Obrigada, professor. né? professor, a próxima pergunta é: qual que é a mensagem que você deixaria para o seu eu de 15 anos? Ah, próxima da mensagem que eu deixaria para o meu eu de 15 anos. Acho que ia falar, não se preocupe, vai dar tudo certo. Certo, muito obrigado. Difícil essa pergunta, muito É difícil. difícil. Mas eu não tenho grandes arrependimentos, não. Eu acho que, assim, às vezes, excesso de preocupação foi sempre um problema para mim. Mas olhando hoje, eu percebo que, às vezes, a gente superdimensiona as nossas preocupações a respeito do futuro, né? Tá certo, muito obrigado. Para finalizar as perguntas prévias, a gente vai fazer uma pergunta que é tradicional a todos os fóruns, que é a pergunta enigma. A sociedade, por muito, tende a valorizar o pensar subjetivo, o etéreo, pensamento este que abre margem à obscuridade, ao questionamento da idoneidade da ciência como corpo de conhecimento. Assim como físicos investigadores da matemática aplicada à realidade, nos fazemos valer do concretismo do pensamento racional para analisar o mundo em sua forma mais crua, mais
não haveria análise da idiosincrasia social sem ambas as visões, concreta e subjetiva. Sendo assim, professor, ouça a nossa indagação. Dados recentes apontam que parcela considerável dos analistas da realidade, 20% dos infames pesquisadores aprovados a executar seus projetos no Laboratório Nacional de Luz Síncroton, nunca antes haviam posto seus pés em tal complexo científico. Tal indicativo social é íntegro a ponto de engrandecer o dinamismo e a diversificação do corpo docente e científico brasileiro? É, eu acho que o Brasil é um país bastante jovem em ciência, né? Eu acho que uma coisa que a gente às vezes tem que levar em consideração é que a ciência no Brasil, né, ela não tem um século ainda. Ciências duras no Brasil, né? Física, química, matemática, né? Não temos nem um século de tradição ainda de quando começamos a fazer ciências. E isso começou nos anos 30, mais ou menos. A ciência com o síncrotron começou 50 anos depois do início da ciência. Só 50 anos. É a vida de uma... assim, é o tempo que se leva para uma pessoa nascer e chegar no ponto que eu estou hoje, né? Então, entre começar a ciência no Brasil e nós temos os primeiros iniciarmos o projeto da primeira fonte do síncrotron brasileira, foi em 84, né? Então, nota, só apenas 50 anos depois da ciência começar no Brasil. A comunidade científica nacional, ela é muito rica, é muito diversificada, e ela aos poucos conhece novas ferramentas, mas a ciência experimental brasileira também não é muito antiga, pelo menos não em números. E sempre nós tivemos uma tradição de ciência experimental que foi se formando rápido, num país com poucas condições materiais e, e que formou ciência experimental, sobretudo formou muito mais cientistas teóricos, pelo menos eu posso falar na minha área, em física, né, do que experimentais. O surgimento de um síncrotron no Brasil foi um projeto visionário para dar condições para que pessoas, né, pesquisadores, inclusive a visão foi, lá nos anos 80, no início dos anos 80, de dar condições de experimentos de ponta para pesquisadores de todo o país fazerem, né? Então, criar uma grande instalação. Então, a visão lá atrás, quando se criou o VX, que é o nosso primeiro síncrotron, foi criar tecnologia no país, desenvolvimento tecnológico, e essa visão, de fato, perdurou e aconteceu. E não foi só a visão de criar um instrumento, criar experimentos, mas a visão de criar uma cultura, né, de você permitir essa nova forma de fazer ciência, que é uma grande instalação. Nota que o tipo de pesquisador que tem no síncrotron hoje, que trabalha aqui, são pesquisadores bem diferentes dos pesquisadores das universidades. São pesquisadores que desenvolvem os instrumentos, as técnicas que vamos fazer, desenvolvem a ciência com o síncrotron que vai ser feita. Parte do papel desses pesquisadores, inclusive, é buscar essa comunidade de pessoas que conhecem pouco a respeito do uso da técnica do síncrotron e virem para cá utilizar, né? É muito difícil se comunicar, de fato, e até atingir o imaginário desses pesquisadores do que é possível fazer. É muito interessante você, através da divulgação científica, a gente tem feito isso bastante, cativar as pessoas. Vocês espero que tenham sido cativados pela quantidade de coisa que dá para se fazer com o síncrotron. Daí até virar um experimento de fato, ou as pessoas ouviram falar, mas não necessariamente elas conseguem formular um projeto, uma hipótese. Muita gente gosta muito e vem aqui e fala, nossa, isso é sensacional, mas eu não consigo, eu não tenho a menor ideia de como formular um experimento, né, desse tipo. Leva muito tempo até você formar isso. Tudo isso que eu estou querendo dizer é que esse é um processo que no país é muito jovem ainda. O Brasil pulou para um síncrotron de quarta geração, hoje está na ponta junto com outros países muito mais desenvolvidos, mas nós temos um processo cultural ainda que precisa acompanhar tudo isso e que leva tempo. Eu acho até que a gente acelerou muito esse processo. Dá a opção e dá a oportunidade para pesquisadores que nunca imaginaram usar o síncrotron nos seus experimentos, é uma das nossas maiores missões. Na área de medicina, por exemplo, a gente conversa com médicos, muitos querem utilizar e sabem da importância,
Muitos nunca ouviram falar, e quando ouvem, falam que querem utilizar. Né? Daí até você conseguir formular um experimento e fazê-lo é muito difícil. Mas parte do nosso papel é fazer isso. E eu acho que vale muito a pena fazer tudo isso. Eu acho que, inclusive, quanto mais a gente conseguir fazer parte do imaginário dos cientistas brasileiros, melhor. Existe uma contrapartida interessante aí também. Isso cria uma pressão de competição muito alta. Porque todo mundo querendo participar e utilizar um síncrotron, então botando no seu imaginário que consegue fazer, vai fazer uma grande descoberta, vai avançar a sua linha de pesquisa e vai, de fato, se dedicar e fizer uma boa hipótese, vai avançar a sua linha de pesquisa. Em qualquer área, nós citamos várias áreas aqui, cobre muitas áreas. O problema é que o número de pessoas que pode utilizar é limitado. Né? Não, você não consegue atingir toda, assim, uma linha de luz, para vocês terem uma ideia, ela é capaz de atender, em média, 40 propostas por ano. É bastante? Mas não é também um número, assim, você pensar no número de pesquisas, projetos de pesquisa acontecendo no país, é muito grande. Então, com 14 linhas, vamos supor que a gente chegue a 30 linhas de luz, né? 30 vezes 40, nós vamos ter 1.200 propostas por ano. É bastante. Mas está muito longe do número de pesquisas que acontecem no país e a gente nunca vai ter uma fração enorme da ciência nacional fazendo pesquisas no síncrotron. A gente espera que a gente consiga selecionar aquelas que, de acordo com critérios objetivos, sejam as que vão avançar mais a ciência nacional em projetos estratégicos. Então, a gente nunca vai chegar a 100% da comunidade nacional. Nem teria como. O importante é que, nesse processo seletivo, a gente chegue nas propostas que avancem o país, a ciência do país e mostrem que a ciência é importante. Né? Então, isso também é um papel nosso, né? em que, em que as pessoas que vêm aqui, o que eu estou fazendo com vocês agora, o que a gente faz aqui, nós temos o nosso Ciência Aberta, né? O dia que o CNPq abre as portas, né? E a última vez vieram 16 mil pessoas visitar aqui o centro, né? E andaram pelos cílios. É parte do processo de você mostrar para essas pessoas que ciência é importante. Não é uma panaceia. E isso é uma dificuldade muito grande de também explicar que ciência não resolve tudo. O método científico, sim, a gente acredita que seja o melhor método que tem para a investigação das coisas. Mas a ciência é cheia de imperfeições, é cheia de pessoas imperfeitas, é cheia de processos difíceis de você fazer ele funcionar, né? Desde que a gente consiga selecionar uma maioria dos projetos bons e avançar a ciência do país, acho que nós já tivemos sucesso, senão não precisamos atingir todos 100%. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim, muito obrigada pela resposta. Professor, você estaria disposto a responder mais algumas perguntas? Claro, eu só De tenho uma antemão, limitação. de antemão, já pedindo escusas pelo avançar do tempo. Imagina, é um prazer falar com vocês. Deixa eu só ver. Certo, o prazer é nosso. Mais uns 10 minutos, pode ser? Certo? Sim, com certeza. Então, o Gabriel Valério vai fazer a primeira pergunta. Opa, é, então, deixa aqui achar onde eu notei essa pergunta. Aqui. Então, o Sirius, ele é uma ferramenta utilizada pelas top linhas de pesquisa, né? As linhas de pesquisa mais avançadas, justo pelo processo seletivo que elas passam antes de poderem usar o Sirius, né? E eu fiquei curioso sobre como é possível aproveitar as funcionalidades do Sirius sem ter acesso direto a eles. Porque grande parte dos pesquisadores aqui no Brasil e no mundo não vão ter acesso direto a essa ferramenta, né? Então, como é que pode ser esse aproveitamento sem estar lá realmente utilizando, experimentando dele? Gabriel, essa é uma excelente questão. Isso passa por uma boa parte do tempo que se gasta quando a gente vai fazer um projeto de pesquisa que vai envolver um síncrotron. Não só o Sirius, qualquer síncrotron novo, né? Você passa um tempo danado formulando as hipóteses que você quer testar, depois você passa um tempo maior ainda preparando as amostras que você vai fazer, porque assim, não é só chegar com um pedaço de material lá e jogar na frente da linha de luz, você tem que ser preparado. A hipótese que você vai colocar, você tem que saber como preparar a amostra que vai, porque às vezes ela tem que ser pequena, ou às vezes ela tem que ser maior, ou às vezes ela tem que estar condicionada de um jeito ou de outro.
Aí você gasta um tempo pequeno fazendo as medidas relativas. Normalmente, média uma semana de projeto. Os pesquisadores vêm para cá, ficam uma semana, alguns dias aqui, trabalhando dia e noite, coletando os dados. Depois eles vão passar a maior parte do tempo analisando esses dados, né, e analisando com diversos tipos de ferramentas matemáticas computacionais, né. Boa parte delas, hoje em dia, envolvendo aprendizagem de máquina, né, ensinando alguma máquina a ajudar a analisar os dados. Pois bem, eu acho que uma das formas de mais gente participar, sem necessariamente coletar esses dados, é o acesso a esses dados depois das medidas. Isso é algo que a gente tem estudado bastante, né? Disponibilizar publicamente todos os dados que vão ser coletados, né? Tem uma dificuldade muito intrínseca e computacional muito grande, que é você criar bons metadados para que alguém que não veio, não fez aquele experimento no futuro, possa olhar para aqueles dados e falar, ok, a hipótese era essa, os dados coletados foram esses, eu consigo extrair alguma coisa a mais desses dados. Já foi publicado um monte de coisa, os autores vão ser creditados devidamente, mas eu consigo extrair mais, eu consigo, desses dados, eu consigo ver uma doença nova aqui que eu não tinha visto naqueles ratinhos que foram medidos, ou eu consigo, talvez, analisar um aspecto dos pares de Cooper daquele supercondutor, né, que ninguém tinha visto ainda. Então, está aqui nos dados, mas ninguém passou por ver isso, né? Então, a mineração de dados para o futuro, desses dados vai ser, pode ser uma forma muito interessante, né, de você permitir que mais gente no tempo e no espaço consigam usar, reaproveitar esses dados, né? A gente hoje tem armazenamento de cerca de 4 petabytes de armazenamentos aqui no Sirius para os experimentos, mas para você manter todos os dados armazenados e permitir que no futuro as pessoas façam essas análises, não pode apagar nada, né? Então a gente vai precisar de muito mais, talvez, né? Mas essa, eu acho que vai ser a forma de muito mais gente participar. Inclusive no aprendizado de máquina, eu acho que uma das formas interessantes mais gente pode ajudar. Às vezes, o aprendizado de máquina significa ter alguém com olhos treinados ensinando a máquina, né? E isso já foi feito um experimento no passado, inclusive, de jogar para a população, né? Ajudar a treinar os algoritmos, né? Identificar, sei lá, tem várias fases na tomografia aqui, né? Ajude a identificar quase como se fosse um jogo, né? Mas não só isso, também pesquisadores, né, de uma área falam assim, não vamos precisar coletar necessariamente esses dados. Já tem dados aqui. Hoje, pesquisar, obviamente, quem coletou vai ter prioridade e tudo, né, um certo tempo. Mas passado isso, por que não, né? Distribuir para todo mundo. Se alguém quiser extrair alguma coisa interessante, mas vai precisar de muita ferramenta computacional bem feita para isso. Ainda não temos essa capacidade de chegar, mas um dia vamos chegar lá. Esperamos. Obrigado. A segunda pergunta é do Felipe Campos. Boa noite, professor. Boa Consegue me noite. escutar direitinho? Sim, sim. Então, seguinte, eu queria saber quais são os objetos de estudos mais frequentes, mais para o rumo da astronomia, que eles necessitam das análises dos síncrotrons e que eles aparecem aí no acelerador onde você está. Por exemplo, através daqueles projetos que passam por uma seleção, pesquisas, perdão, projetos não. Sim. Em astronomia, você falou? Isso. Ah, é, então, mais recentemente, eu acho que teve um projeto que foi trazido inclusive, por um pesquisador da Federal da Bahia, que ele é membro do nosso conselho, e ele começou a fazer umas análises de um meteoro interessante, né? A geofísica de planetas, tem pesquisadores que utilizam as linhas de condições extremas, né, para simular ambientes no interior de certos planetas, né? Você coloca temperaturas e pressões em materiais que, digamos, possam simular e você entender assinaturas para comparar com dados de astronomia. Acho que na área de geofísica, principalmente interior de planetas, né? E agora tem desenvolvimentos tecnológicos. A gente começou uma colaboração que foi iniciada com
um grupo na Dinamarca que desenvolve as instrumentações que se usa para síncrotron, né, os espelhos, né? As linhas de luz, a gente chama às vezes de microscópio, mas ela mais parece com um telescópio, porque ela é gigante, né? É como se fosse um microscópio gigante. Os espelhos que são usados para focalização são espelhos grandes. A instrumentação que se usa para fazer uma linha de luz é muito parecida com a instrumentação de telescópios. Então, para a área de astronomia, há uma grande troca tecnológica também, né? Inclusive, nós temos uma das nossas linhas futuras, uma linha de instrumentação, e muita gente de astronomia, né, vai utilizar essa linha para desenvolvimento dos seus instrumentos. Mas esses são os exemplos. Não tem, talvez não seja uma área tão intensa aqui hoje em astronomia aqui, mas esses são os principais exemplos que eu posso citar, talvez. Entendi. E mais uma, se possível. Desculpa, tem a astrobiologia. A astrobiologia era uma área Ah, tá. também interessante, né? Porque você pode simular ambientes, formação de moléculas biológicas, né? E modificações dessas moléculas biológicas com a irradiação. Então, isso também é uma linha de pesquisa que pesquisadores de outras universidades já usaram no nosso síncrotron. E se possível, também gostaria de saber se existe alguma maneira dos síncrotrons eles auxiliarem nos estudos acerca dos buracos negros. Uau, eu gostaria que tivesse, mas é, olha, de certa, na física mais teórica, né, uma das formas de você enxergar a radiação emitida pelos elétrons, né, num síncrotron, né, a aceleração que os elétrons sofrem nessa curvatura, né, que eles fazem nos ímãs. Então, o elétron está na velocidade praticamente da luz, né? Quando ele é defletido nessa trajetória por um campo de alguns Tesla, ele sofre uma aceleração da ordem de 10 a 23 G. Né? Você não consegue nem imaginar o que é isso, né? Aceleração gigantesca, né? No referencial do elétron, nesse referencial com essa aceleração, né, ele emite um tipo de radiação que é equivalente teórica, né, à radiação de Hawking. Ela também ela pode a radiação que ela é emitida pelo elétron tem uma parte da radiação que é chamada radiação de Unruh, que seria o análogo da radiação de Hawking, mas de um elétron acelerado num referencial não inercial, né? Pelo princípio de equivalência, você teria ah, algo equivalente a uma aceleração tão grande assim, né, por um campo gravitacional. É, Essa não é uma área muito, não é o uso da radiação síncrona, não é um desenvolvimento teórico que é feito em poucos grupos no mundo, né? Mas é um desenvolvimento talvez que possa dar uma luz maior sobre, quando você fala em buracos negros, né? Sobre a radiação de Hawking, né? Eu acho que é o mais próximo que eu posso dizer para você que teria alguma contrapartida. Essas altas acelerações que os elétrons sofrem e a radiação que eles emitem existem análogos teóricos entre esses dois problemas, né? Analogias teóricas, e talvez seja a maior aceleração que alguma partícula pode sofrer aqui no ambiente terrestre. Se o elétron fosse composto, ele não ia sobreviver a uma aceleração dessa, né? É uma aceleração gigantesca, né? E aí tem fenômenos devido de radiação envolvidos nessa aceleração que se assemelham a, digamos, a problemas relacionados a buracos negros. Mas é uma conexão bem fraca que eu acho que eu estou fazendo, né? Não, seria mais do ponto de vista teórico, de fato. Entendi, muito obrigado. Então, para não tomar mais tempo do professor Harry, eu gostaria de expressar, em nome do Instituto Princípio e da Escola de Talentos, o nosso mais sincero agradecimento por, pelo senhor compartilhar um pouco do seu conhecimento, das suas experiências conosco. Então, essa conversa foi extremamente informativa e inspiradora e nos proporcionou uma visão aprofundada e perspicaz acerca do acelerador Sirius, dos seus projetos e do desenvolvimento da ciência. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, foram excelentes as perguntas todas, foi um ótimo bate-papo, gostei, aproveitei cada minuto do tempo aqui com vocês e
fico à disposição quando vocês quiserem conversar de novo ou quiserem nos visitar. Será um prazer recebê-los e continuar esse bate-papo e responder as perguntas inteligentes que vocês fizeram. Obrigado.